Prezados amigos, caros colegas, caríssimos alunos. Algumas lives atrás nós falamos sobre a inclusão escolar. E nessas lives definimos alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é educação? Quem não sabe o que é educação? É isso? É um direito constitucional de todas as pessoas de obterem o máximo conhecimento possível. Definimos também o que seja inclusão. O que é inclusão? Inclusão é o ato de aceitar alguém no local onde antes ele não fazia parte. Então nós estamos incluindo essa pessoa. A inclusão escolar é exatamente isso. Incluir pessoas deficientes no seio da escola. E isso é fundamental para todas as pessoas e para todas as instituições de ensino precisam ser acessíveis aos deficientes. Em 1994 ocorreu a Convenção Internacional de Salamanca, na Espanha. Nessa convenção foram traçados os objetivos básicos para a inclusão de crianças, jovens e adultos no seio da escola. Foi, na verdade, o marco decisivo para o reconhecimento das necessidades de todas as instituições de estar aceitando no seio da escola esses alunos. Os seguintes objetivos básicos foram traçados, então, naquela convenção. Primeiro, toda criança tem direito à educação e deve ter a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Segundo, toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. Terceiro, os sistemas educacionais devem ser reorganizados e os programas educacionais devem ser implementados no sentido de considerar a diversidade de tais características e necessidades. O quarto objetivo é que os alunos com necessidades educativas especiais devem ter acesso à escola regular, a qual deve acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança. E, finalmente, o quinto e o último objetivo, ou, vamos dizer, marco decisivo protagonizado. As escolas regulares, com orientação inclusiva, constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando as unidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. É muito importante a fomentação de todos esses objetivos. E a partir daí, houve uma evolução histórica da inclusão no mundo. Em 1900, recordando aí, por exemplo, que em 1857 foi fundado no Rio de Janeiro o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, depois denominado Colégio Nacional para Surdos Mudos para ambos os sexos. Há uma história muito longa, da educação inclusiva, porém, só a partir de Salamanca, em 1994, nós tivemos realmente um movimento alavancador de receber esses alunos deficientes na sala de aula. Eu queria comentar também com vocês no trabalho de hoje sobre a formação dos professores, que é a capacitação desses
dos profissionais. Olha, todos os professores que vão trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais, eles precisam ser graduados em pedagogia para lecionar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Devem ser graduados em licenciatura para História, Matemática, Letras, Geografia e Ciências para lecionar a partir do 6º ano do ensino fundamental e ensino médio. O ideal é que todos os alunos da educação especial tenham formação continuada, ou seja, complementa a qualificação do professor e significa um aprimoramento do currículo profissional docente. O professor vem avançando ao longo da história e se desenvolvendo à medida que a sua profissão o exige e à medida que ele vai se qualificando, cada vez obtendo mais conhecimentos. Na verdade, o entendimento de que docente deve ter absorvido todo o conhecimento é atualmente uma afirmação contraditória. Na verdade, o que precisamos é de saber o que estamos passando para os alunos, mas é contradizer falar que o docente tem a obrigação de saber tudo. Segundo Durkheim, não é o suficiente prescrever em detalhes o que terão que fazer. Nós estamos falando do docente que sabe tudo, pois eles devem estar em condições de avaliar e apreciar essas orientações, ver o ponto em que se encontram e as necessidades que encontrarão, falou Durkheim em 1977, em seu livro, página 4. Muito se questiona nos dias de hoje sobre a qualificação docente e o que a história tem demonstrado na evolução do currículo da formação desses profissionais. Na verdade, a qualificação docente, de acordo com o Plano Nacional de Estudos, página 83, o professor da educação especial deve atender os seguintes pré-requisitos. Primeiro, ter formação inicial em educação especial. Segundo, ter uma formação inicial para docência e especializada em educação especial ou educação bilíngue de surdos. Olha a importância da qualificação. Daí que, na verdade, foi um dos marcos, né, que acabou protagonizando a minha decisão para fazer o meu mestrado na área de inclusão escolar. A formação inicial para docência e pós-graduação estricto sensu em educação especial ou áreas afins. Essa é uma exigência para o professor da educação especial. Ou ainda, formação inicial para docência e formação continuada em educação especial. É muito importante todas essas qualificações para o professor que vai lidar, né, no seu cotidiano com o aluno especial. Eu já falei na aula passada das dificuldades mesmo que tem o professor se não tiver, por exemplo, devidamente qualificado para uma sala de aula. É muito comum você encontrar na sala de aula alunos com TDAH, transtorno de altas habilidades, e alunos superdotados, para os quais o professor deve ter qualificação para lecionar e saber o momento adequado de estar inserindo material para que os mesmos possam acompanhar ou se deixar acompanhar pelos demais alunos, que são alunos com QI muito elevados. E isso o professor deve perceber desde a primeira aula. Tem outros profissionais largamente utilizados
na educação especial, que eu vou citar agora. Por exemplo, o AEE, que é o assistente educacional especializado. As atividades do AEE são desenvolvidas com base nos seguintes objetivos traçados. Primeiro, elaborar o plano de atuação, propondo serviços de acessibilidade ao conhecimento. É muito importante a função do AEE. Produzir um material acessível para esses alunos. Terceiro, adquirir e identificar materiais de apoio, como software, recursos e equipamentos tecnológicos, mobiliários, recursos ópticos, dicionários e outros. Na verdade, o AEE é uma pessoa tão importante no contexto escolar, da educação inclusiva, porque ele é um auxiliar direto do professor regente. Ele tem que estar ali administrando, acompanhando a aula do professor regente e prestando todos os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Ele deve acompanhar o uso correto dos materiais na sala de aula, do ensino regular. Isto é, ele vai disponibilizar recursos para os alunos especiais, e esses deverão ser acompanhados pelo professor do AEE. Nós temos, além desse professor, que é o AEE, o professor de Braille. O professor de Braille é o profissional responsável para orientar o estudante durante a aula regular do professor regente. Ele utiliza o código Braille para auxiliar o estudante deficiente visual, a entender o conteúdo estudado através do tato. Isto é, o Braille ele tem um sistema que, através do tato, o aluno vai desenvolvendo o aprendizado. E, evidentemente, com auxílio de um orientador, desse orientador do Braille, o aluno vai acompanhando as aulas do professor regente. Tem também o professor de Libras. O professor de Libras é o profissional responsável para transmitir ao estudante com surdez, através de sinais, o conteúdo da aula regular do professor regente. É muito importante também o professor de Libras dentro da sala de aula, para estar comunicando, transmitindo aos alunos com problemas auditivos, a poder entender o conteúdo que o professor regente está passando para os alunos. Temos ainda vários outros professores especiais e auxiliares do programa que nós vamos comentar na próxima aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.